Segunda-feira, 23 de junho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. O inverno chegou e nós vamos dar algumas dicas para aproveitar bem esta estação. Hoje é dia de jogo da seleção brasileira. A maioria das pessoas para de trabalhar para assistir a partida. No estúdio, a gente vai falar um pouquinho sobre patriotismo e também sobre o andamento da Copa do Mundo no Brasil com o filósofo Francisco Fianco. Você vai ver também qual é a diferença entre alergia e intolerância alimentar. A homenagem que a vice-reitora de graduação da UPF, Neuza Rocha, recebeu pelas mais de 4 décadas dedicadas à educação. E ainda estamos no mês das festas juninas e nesta semana você vai acompanhar uma série de receitas típicas. A de hoje é tapioca. Então continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Neste final de semana começou a estação que para muitos é a mais charmosa do ano. No inverno os dias são mais curtos, as noites mais longas e para não se ter problemas nesses meses tão frios é preciso estar bem preparado. No inverno as altas temperaturas ficam mais baixas e é essencial andar bem agasalhado. Em Passo Fundo a solidariedade ganha vez na campanha do agasalho. A nossa campanha, ela é uma campanha, na verdade, permanente. Acontece as coletas o ano todo. As pessoas podem vir até as Sencas, né, fazer as suas doações. E para retirar também, elas podem pegar autorizações aqui nas Sencas e retiram aqui também aqui no antigo quartel. Nos termômetros, a temperatura cai, mas no comércio as vendas se aquecem. A procura por fogões a lenha, ar-condicionados e aquecedores aumenta muito nessa época. Final de maio, ali, início de junho, já uma boa aquecida nas vendas, né? Esses produtos aí dessa linha de inverno, que a gente chama sazonal de inverno. Fogão a lenha, aquecedor, lareira. Agora é a época. Mas com o frio, tem que ter cuidado redobrado com a saúde. É importante ficar atento com as variações de temperatura. Tem pessoas que com a mudança do clima, assim, tanto do frio para o quente, como do quente para o frio, acabam tendo exacerbações, assim, né? Ficando piores do quadro, assim. Então, principalmente as alérgicas, né? Rinite, a asma, são associadas a quando muda o tempo, terem uma piora dos sintomas, principalmente no inverno, assim, que tem mais alterações climáticas, né? De junho até meados de setembro, esta vai ser a cara da estação. Dias mais curtos com noites mais longas e temperaturas mais baixas. A dica é se prevenir e aproveitar o inverno da melhor maneira possível. Bom, hoje o Brasil joga contra a seleção de Camarões e a UPF vai liberar alunos, professores, funcionários e estagiários a partir das 4h30 da tarde. À noite não tem aula por causa do tempo necessário de deslocamento até a universidade, já que muitos alunos são de outras cidades. Bem, nós já estamos no 12º dia de Copa do Mundo do Brasil, metade dos jogos já aconteceu, esse é o maior evento esportivo do mundo, que dividiu e segue dividindo opiniões, principalmente entre os brasileiros. Bom, o que se sabe é que o país está consumindo os produtos da Copa, as pessoas estão parando de trabalhar para assistir aos jogos e o sentimento de patriotismo parece estar maior do que quando a Copa começou. Para falar um pouquinho sobre tudo isso, nós convidamos o professor de filosofia da UPF, doutor em filosofia, Francisco Fianco, mais uma vez batendo um papo aqui com a gente. Professor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado, para mim é sempre um prazer vir aqui e poder conversar com vocês. E principalmente poder provocar um pouquinho o nosso telespectador, né? Isso é importante, não é, professor? A gente tem que reconhecer qual é o nosso talento, o meu é incomodar, então
Vamos usar isso, no bom né? sentido, no sentido de pensar, né? Professor, que reflexão a gente já pode fazer desses primeiros dias de Copa do Mundo que parecem ser mais tranquilos do que se imaginava? Do ponto de vista social, do ponto de vista, né, urbano, em questão de manifestações e tal, parece mais tranquilo. Embora a gente tenha que resguardar um pouco a nossa dificuldade em acessar a realidade dos fatos. A gente está sempre acessando esses fatos através de algumas interpretações. Então, eu tenho feito o exercício de acompanhar a Copa do Mundo em canais diferentes e ver mais ou menos como eles noticiam diferentemente cada evento. Dá para dar um exemplo, professor? Informações muito diferentes de um veículo para o outro. A gente vê, por exemplo, em relação ao número de pessoas, né? Quando se fala contra uma manifestação, que seria daí então contrária à Copa do Mundo, que é reprimida pela polícia, às vezes até com violência excessiva, num canal se diz 200 pessoas estão. No outro canal nós temos o número de 2.000 pessoas. Quando um canal noticia as pessoas assistindo a Copa do Mundo num telão montado à beira da praia no Rio de Janeiro, e a imagem dá, assim, uma imagem que mostra pouca gente. 4.000 pessoas estão reunidas. Então, existe algum certo nível de manipulação da informação, da imagem aí, né? Talvez não esteja tão tranquilo quanto querem fazer parecer. No início acompanhamos algumas manifestações, principalmente nas capitais, algumas até com uso de violência, não só da polícia, mas por conta dos manifestantes. O que não é legal, não é, professor? Nunca é interessante, né? Na verdade, assim, a gente tem que pensar também que as manifestações elas estão inseridas dentro de um contexto democrático do Estado de Direito. Se ficando dentro do Estado de Direito elas resolvem alguma coisa ou não, é uma outra discussão, né? As revoluções em geral, elas saem do Estado de Direito e vão para um nível mais hostil. Acho que não é o caso da nossa realidade, né? Mas transformar a manifestação democrática em criminalidade ou em terrorismo é um processo assim, muito desleal do Estado em relação à sociedade. Porque fora esse pequeno espaço de manifestação, que outros espaços continuam existindo para que o sujeito manifeste a sua voz? Numa democracia representativa, são pouquíssimos, exíguos os espaços de manifestação. Bom, você acompanhou também, professor, a reação de alguns brasileiros diante do primeiro jogo do Brasil, onde teve um pênalti ali muito questionado. O que você percebeu com relação a isso? Um parênteses, assim, porque acho que a única pessoa que gritou quando a Croácia fez gol fui eu em casa, assim, no prédio ninguém mais comemorou o gol da Croácia, foi o único, tá? Mas isso só para incomodar. Isso é só um parênteses. É só um parênteses, né? Então, o mais fascinante de sediar uma Copa do Mundo é poder observar, através do comportamento das torcidas de outros países, um pouco da cultura de outros países, né? Recentemente me relataram que os japoneses recolheram o lixo do estádio. Tem muitas fotos circulando na internet, nas redes sociais. Isso é fascinante, isso é fantástico, né? Agora, em relação à cultura brasileira, nesse primeiro jogo a gente teve uma situação de como é que nós conseguimos admirar, como ídolos, como líderes, como pessoas que formam uma imagem, um comportamento, jogadores que simulam coisas, que simulam pênaltis, que cavam pênaltis. E ter o país todo e toda a massa pensante do país fazendo de conta que isso não aconteceu, achando isso normal. Será que é aquele reflexo do jeitinho brasileiro? O que isso diz da nossa sociedade? Quer dizer, uma sociedade que não se importa com a adequação, que não se importa com a correção moral, se importa só com o resultado? Então, se o pênalti foi cavado, não tem problema, porque nós estamos ganhando. Será que é assim? Essa é a mesma sociedade que estaciona na vaga para deficiente, essa é a mesma sociedade que se indigna com a corrupção, mas paga para passar adiante na fila. O nosso futebol, eu não gosto de futebol, sou contrário e tudo, mas eu sei que entender futebol na nossa sociedade é entender também a nossa sociedade como um todo. E o nosso futebol, nesse exemplo desse primeiro jogo, é um reflexo
das mazelas, dos problemas que nós vivemos no nosso cotidiano enquanto brasileiros. Para encerrar, professor, queria que você falasse um pouquinho sobre política, né? Aproveitando o momento de Copa do Mundo, alguns candidatos lançando a sua campanha. É um momento oportuno sob o ponto de vista deles? Então, se não dá para entender a sociedade brasileira sem o futebol, também não dá para achar que o evento esportivo ele é simplesmente esportivo, lúdico, midiático. Ele é um fenômeno político. E enquanto fenômeno político, ele vai ser um fenômeno econômico, né? Existe uma vinculação, me parece, existe uma vinculação política do futuro breve do nosso país aos resultados da Copa. Ou seja, se o Brasil ganhar, determinado candidato se reelege ou não. Se perder, o candidato perde. Tenho a impressão de que tem uma influência muito grande do resultado da Copa do Mundo sobre as eleições, né? Se ela vai ser determinante, já acho que não, mas que vai ser uma grande influência, vai ser. Então, talvez uma população composta de muitas pessoas que têm dificuldades financeiras, econômicas, sociais, etc., etc., que está projetando toda a sua realização na vitória do Hexa, se essa vitória não vier, talvez alguma coisa se quebre dessa autoilusão, né, e force uma reflexão, force uma tomada de consciência. É a esperança, né? Force uma mudança de comportamento. Tenho a impressão de que isso pode ocorrer. Se vai ser o suficiente para mudar o rumo político da nação ou não, já não saberia dizer. Mas que as pessoas vão se chocar com isso, vão. Então, tão importante quanto acompanhar o resultado do jogo de hoje, Brasil e Camarões, é acompanhar o que anda acontecendo no cenário político, não é, professor? Exatamente. Fica a dica. Fica a dica. Eu tenho sangue africano, vou torcer para Camarões do início ao fim. Tá certo, o brasileiro é livre para torcer para quem quiser. Professor, muito obrigada. Boa semana para você. Igualmente, um abraço. Obrigada. E você já teve alergia ou intolerância alimentar? A diferença entre as duas não é muito conhecida e os sintomas, eles podem confundir na hora de procurar ajuda médica. Alergia ou intolerância aos alimentos. Algumas pessoas podem não saber a diferença. A mãe do João desconfiou que havia algo errado com ele, ainda no período da amamentação. Cada vez que eu ingeria leite ou algum alimento com leite, ele tinha cólicas muito fortes. Então, esse foi o primeiro sinal que a gente ainda não se deu conta naquele primeiro momento que seria alergia. Aos 8 anos, surgiram sinais vermelhos na pele do menino e, a partir daí, a família iniciou uma série de consultas médicas e exames. Levou um tempo até a gente se dar conta de que não era alguma coisa momentânea, que não tinha sido alguma coisa de contato, né, uma alergia de contato, que era algo mais permanente, assim. Para esta especialista, os sintomas entre intolerância e alergia são diferentes. A alergia é provocada pelas proteínas dos alimentos e os sintomas podem variar. Podem dar sintomas intestinais, gastrointestinais, desde vômito, diarreia, má digestão, como também sintomas em outros locais do corpo. Na pele, pode dar alergia, pode dar urticária, pode dar sintomas respiratórios, rinite, uma crise de asma e até a reação mais grave da alergia, que seria o choque anafilático, aquele caso grave que a gente escuta as pessoas falarem, que fecha a garganta, tranca, fecha tudo, desmaia. Já a intolerância é uma má digestão. Não consegue quebrar esse açúcar, não consegue digerir esse açúcar do leite e ele passa inteiro pelo intestino. Isso geralmente provoca sintomas dispépticos, que a gente diz, estufamento na barriga, diarreia, às vezes vômito, um mal-estar, assim, aquela coisa que a gente come e não fica bem, né? Então, intolerância só dá sintoma intestinal, gastrointestinal. O João sabe que não pode ingerir leite por causa da proteína. Acontece todo um processo químico dentro do meu corpo, por causa de algumas células que outras pessoas não têm, né? São as pessoas que têm alergia. E daí fica várias bolotas na perna, um tipo de ferida, e daí dá coceira. E daí quando coça, sangra, né? Sangra bastante. Controlar a alimentação é o primeiro passo. Um sintoma muito grave, esses do choque anafilático, que é comum a gente ouvir pessoas, por exemplo, do camarão, que tem isso quando come. Crianças pequenininhas podem ter do leite, do ovo, quadros graves. Então, não existe assim um tratamento medicamentoso. O tratamento é excluir totalmente e ir acompanhando a evolução. Geralmente, as crianças pequenas melhoram essa alergia com o passar da idade.
Já para alergias cujos sintomas não são tão graves, às vezes é só alguma coisinha na pele, que aparece às vezes alguns dias depois, a gente não precisa excluir totalmente, é só controlar a ingestão. Controle que a Carla segue rigorosamente. Comer muito mais em casa, onde a gente pode ter um controle maior. Comprar alimentos, observar os ingredientes que compõem os alimentos industrializados, tentar ingerir a maior parte dos alimentos naturais, né? Então, frutas, legumes, o arroz, o feijão, a carninha. Depois do intervalo, a professora Neuza Rocha recebe homenagens pelas mais de 4 décadas dedicadas à educação. E ainda estamos no mês das festas juninas e nessa semana a gente apresenta uma série de receitas. Hoje você aprende a fazer a tapioca. A gente já volta.